Meus irmãos, graça e paz a todos os nossos amigos e alunos da Escola Bíblica para Todos. Como vocês já me conhecem, estamos aqui todas as semanas postando os nossos vídeos a respeito dos assuntos da Escola Bíblica Dominical. Então, a gente já vamos estar aqui falando a respeito, da nossa última lição, a qual estamos terminando mais um trimestre, maravilhoso. Falamos a respeito de muitos assuntos interessantes. E nessa ocasião, nós estudaremos um assunto de suma importância, Então, para fechar com chave de ouro, falaremos a respeito, a lição de número 13, falaremos a respeito de uma vida de frutificação. Então, algo para nós estarmos aprendendo a respeito do que é a vida sobre o cunho da frutificação, Mas vamos lá, eu gostaria de estar, em primeiro lugar, agradecendo, a todos que têm nos acompanhado, aos amigos, que têm nos ajudado, que têm aí divulgado, têm deixado o seu comentário ali. Quero também agradecer minha esposa, Valdilene, minha família, e a todos os amigos aí que têm estado conosco nessa luta. É maravilhoso quando a gente trabalha, faz algo para Deus, vamos se dizer, algo que nós fazemos para Deus. Aquilo que nós fazemos para o homem é para o homem, mas o que nós estamos fazendo aqui para Deus, eu garanto que a vitória nós não receberemos aqui, receberemos lá na glória. Então, sem mais perca de tempo, gostaria de que você nos acompanhe, continue conosco, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá, aperta lá o sininho lá para quando as nossas aulas, as lições que nós postarmos aí no canal, no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica para Todos, ele vai direto para sua conta aí, ou para o seu e-mail, ou que seja. Então ele vai direto ali para você. E você já vai, eu não vou precisar nem ficar enviando, então ele já vai direto. Não que não seja, que seja um trabalho que a gente não gosta de fazer, mas é mais simples, você vai receber aí mais rápido. Então, desde já, gostaria de já estar aqui entrando aqui no assunto, para nós podermos estar aprendendo aqui. E vamos lá, a aula hoje a última aula do trimestre, nós vamos falar a respeito, já falei, mas repetindo aqui, novamente, uma vida de frutificação. Será que nós estamos vivendo essa vida de frutificação? Será que estamos dando frutos? Será que somos frutíferos na obra do Senhor? Ou será que essa nossa árvore aí ela está deixando a desejar? Então, nós estaremos aprendendo aqui. A nossa leitura bíblica em classe, já entrando aqui, A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra lá em João, Evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 1 ao verso 6, que vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha só aqui o que Jesus ele fala aqui. Como a vara
e secará, e os colhem e lança no fogo ardente ou ardendo. Olha só que coisa interessante aqui. Jesus, ele se caracterizando, ele dando aqui a característica aqui dessa videira. Jesus, ele usava essas parábolas, né? Jesus, ele usava essas parábolas, essas alegorias para dizer algo de suma importância para seus discípulos ali, ou até mesmo para a multidão. Quando ele estava diante da multidão, ele utilizava essas parábolas caracterizando várias coisas da natureza, estação do tempo, muitas coisas Jesus ele utilizava aí para tá dando aí a característica de coisas, comparativos. Então Jesus ele usa essa alegoria ou essa metáfora da videira, né? Ele falando que ele eu sou a videira. Esse eu sou aqui, ele tinha um peso, né? Um peso muito grande. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Agora você preste bem atenção no que Jesus disse. Ele se caracteriza como videira, porém não somente videira, mas verdadeira. Então, se Jesus ele se caracteriza como videira verdadeira, é sinal que existe a videira falsa. Então, nós vamos entender, ou nós iremos entender a respeito disso, né? Nós iremos entender a respeito disso aqui. Por que Jesus se caracterizou aqui como videira verdadeira e o Pai como lavrador? Então olha só, Jesus a videira, o Pai o lavrador, e nós, tanto judeu como gentil ou igreja, nós somos as varas que estamos enxertados em Cristo. Então ele, continuando aqui, ele vai falar a respeito de toda vara em mim ou nele, que estava nele e não fosse frutífera ou não desse fruto, seria cortada e lançada fora. Ele dá dois princípios aqui. A vara que não dá fruto será cortada e lançada fora, e a vara que dá fruto, ela será podada, ou ela será limpa. Então você vai ver que há uma cortada lançada no fogo e a outra será limpa, cortada, né? Ela vai ser tirada os excessos, né, dessa vara que está em Cristo. Ela será tirada os excessos para poder no ano seguinte ou na vida diante a sua história, ela ser uma árvore frutífera ou um ramo frutífero que está ligado em Cristo. Se nós estamos em Cristo, né, se estivermos ligados em Cristo, não podemos ser infrutíferos. Porque aquele que está ligado em Cristo, ele tem que ser frutífero. Ele precisa ser frutífero. Por quê? Porque a vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então isso Jesus, ele deixou bem claro. Ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, diz Jesus, eu nele. E eu nele, este dá muito fruto. Então, quando se está ligado em Jesus, nós temos por obrigação ser frutíferos. Então essa é a característica aqui. Vamos lá, aqui o nosso textuário diz assim, né? Não li o textuário, mas eu vou ler aqui e já passar aqui para a nossa leitura bíblica em classe aqui. O nosso textuário diz assim, ó, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então nós já lemos em João capítulo 15, verso número 2, na verdade prática, o crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Então só teremos êxito na vida aí, né, se estivermos ligados em Jesus. Agora, a nossa introdução nos diz assim, já entrando aqui para a nossa introdução, ela diz assim, ó, nesta última lição do trimestre, estudaremos a respeito da frutificação na vida do crente. Dá uma paradinha, vamos dar uma paradinha aqui.
nessa última lição nós aprenderemos a respeito dos frutos, da frutificação. Então, olha só que coisa interessante. Gálatas capítulo 5, verso de número 22, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito e das obras da carne. Se você não dá fruto, se você não é frutífero, você, com Cristo, você pode ser frutífero fora de Cristo. E qual que é esses frutos? Ele não é o fruto do Espírito, porque aqui, né, Paulo ele separa entre obras da carne e frutos do Espírito. Então essa árvore, de um jeito ou de outro, ela dá fruto. Só que esse fruto, ele pode ser, se você não estiver em Cristo, ele pode ser as obras da carne, né, que ele dá as características de todas as obras da carne aí, devassidão, pecado, todo pecado, adultério, várias coisas, né? Várias coisas ali caracterizado aqui. E a vara que está em Cristo, ela é frutífera, ela tem aí as características do Espírito, ou ela dá os frutos a qual o Espírito tem colocado em nós. Então, nós vamos aprender hoje que nós precisamos ser frutíferos. Na vida do crente, você tem produzido o fruto do Espírito? Precisamos frutificar. Por isso, necessitamos estar ligados à videira verdadeira. É Cristo em nós que nos permite produzir o fruto do Espírito. Sem Ele nada podemos. João capítulo 15, verso 4. O propósito de uma vida frutífera é tão somente glorificar ao Pai. Então, olha só. Sem mim nada podeis fazer. Agora, tem muitas pessoas que se dizem grandes por aí, achando que ele é o tal, que ele faz, que ele acontece, que se não fosse ele, o ministério não estaria do jeito que está, a igreja não estaria do jeito que está, o grupo de jovens não estaria do jeito que está, as crianças não estariam do jeito que está, as irmãs não estariam do jeito que está, porque eu fiz, porque o meu nome, quando eu entrei, a igreja estava desse jeito, ou o grupo estava desse jeito, agora que eu entrei, olha só os frutos, olha só como está bonita, como cresceu, como está cheia. Agora, o engraçado é o próprio Jesus nos falando aqui no verso 4, João capítulo 15, verso 4, sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a primeira característica que nós precisamos enxergar aqui. Se nós dizemos por aí que somos alguma coisa, isso não é mérito nosso, isso não é demérito nosso, isso é mérito de Jesus, do Espírito Santo. Por quê? Porque você não consegue fazer nada fora de Cristo, você não consegue ser frutífero longe de Cristo. Dar frutos do Espírito é somente em Cristo. Então, quando você disser que é alguma coisa, pense muito bem. Pense muito bem no que você está dizendo. Ou devemos pensar bem naquilo que estamos dizendo. Ou que diremos. Por quê? Porque quem é alguma coisa, quem é Cristo, não somos nós. Nós não somos nada. Somos trapos de imundícia, como diz as Escrituras. Nós não somos nada. Somos pecadores confessos diante do Senhor. Agora, quando nós estamos ou estivermos ligados, né? Quando estivermos ligados em Cristo, aí sim nós seremos alguma coisa. Mas se acharmos que somos, estamos totalmente enganados ou equivocados. Vamos lá, continuando aqui. O primeiro tópico aqui, para nós já entrarmos aqui, para nós entendermos o porquê Jesus ele disse, né? Porque Jesus ele disse a respeito
de que ele era a videira verdadeira, então nós vamos já no primeiro tópico aqui, compreender aqui o que Jesus estava dizendo. A videira e seus ramos. A parábola da vinha. No texto da leitura bíblica em classe, encontramos uma parábola ou alegoria. Uma comparação, né? Uma comparação aí a respeito da videira. A videira é o próprio Senhor Jesus e os ramos são todos os discípulos de Cristo. Como discípulos, precisamos estar ligados à videira para termos uma vida frutífera. Então essa é a primeira característica, né? Estarmos ligados em Cristo. Olha só que coisa interessante. Dando aqui a introdução aqui de algo que a gente preparou aqui, né, para nós introduzirmos e entendermos aqui. Israel foi caracterizado, olha só que coisa interessante. Israel, ele foi caracterizado como videira que foi trazida e plantada na terra. Olha só, vamos ler lá em Salmos no capítulo 80, verso 8, ele vai nos dar essa história, ele vai nos mostrar essa história, que o próprio Deus, ele diz ali, ele está dizendo ali em Salmos, que Israel, ele era aquela videira que tinha sido trazida ali, né, do Egito. Olha só, vamos ler para nós podermos entender aqui. Salmos 80, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Salmos 80, verso de número 8, que vai dizer assim. Olha só, diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste, preparaste-lhe lugar e fizeste como que ela profundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com as suas sombras, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até o rio. Verso 12. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Então olha só que coisa interessante. Você vai ver aqui o salmista falando a respeito dessa videira que foi trazida ali do Egito, caracterizando ali o povo de Israel quando eles estavam ali cativos no Egito. Então você vai ver que o próprio Deus o tirou ali com mãos fortes e trouxe ali para a terra prometida. Plantaram eles ali em Canaã. Então Israel ele é caracterizado aqui como uma videira, né? Só que um detalhe importante, um detalhe aí muito importante, olha só, porém essa vinha, quando começa a frutificar, produz frutos amargos, de qualidade duvidosa, fruto impróprio para o consumo. Então, essa vide, ou essa videira que ela foi trazida, né, que ela foi trazida ali do Egito, a finalidade dela era dar frutos bons, frutos para a alimentação, frutos que agradasse a Deus. Agora, você vai ver que essa videira, ela produz frutos enganosos. Então nós estamos começando a entender aí porque Jesus ele se caracteriza como a videira verdadeira. Olha só, Isaías, vamos lá para Isaías. Isaías no capítulo 5, verso 1
ao 5. Isaías capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia aí, abra aí conosco. Olha só, que diz assim, ó. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Então você vai ver que olha só o que o texto vai nos dizer. Que o próprio Deus tirou do Egito essa vinha que simbolizava Israel, levou ela ali para o lugar santo, para a cidade prometida, planta, coloca eles ali naquele lugar e espera agora deles que eles sejam frutíferos, que eles dê fruto. Só que essa nação, só que esse povo, que depois se torna uma nação, esse povo, eles começam a desviar ou desbandar, ou desbandar, né, para o caminho errado. Então eles começam a sair fora ali do propósito de Deus para a vida deles. Então eles saem fora ali do propósito. Agora você vai ver que em Isaías ele dá a mesma característica dessa que o meu amado ele tem uma vinha. E ele esperava que essa vinha ela desse frutos bons. Por quê? Ele tem o cuidado de colocar no meio dessa vinha uma torre. Para que essa torre? Para estar ali, sempre ali cuidando, olhando, velando por ela. Mas, porém, ele também constrói um lagar. Para quê? Para poder pisar essas uvas, para poder produzir, para produzir o fruto, para produzir o vinho, que simbolizava a alegria. Então Deus queria que essa nação, que esse povo fosse a alegria para as outras nações. Só que esse povo, eles deixaram a desejar. Eles caíram novamente. Saíram do Egito como escravo e foram para a cidade da onde Deus tinha prometido, só que eles, não satisfeitos, se desviaram ali da presença de Deus, adorando outros deuses. Então, eles caracterizam ali como uma videira que deu fruto ruim, que deu um fruto amargo, que deu um fruto que não era bom para o consumo. Então, olha só, aí continuando, né? Continuando aqui. Agora nós vamos entender por que Jesus ele se caracteriza. Depois de nós entendermos isso, né, que Israel era caracterizado a videira, nós vamos entender agora por que Jesus se dá aí como a videira verdadeira. Agora vem Jesus se dizendo videira verdadeira e o Pai o lavrador. João 15, verso 1. Enquanto Israel tinha se tornado uma videira falsa ou mentirosa, nós vamos ler também daqui a pouco em Jeremias, no capítulo 2, verso de número 21. Enquanto Israel ele se deu como videira falsa, mentirosa, com seus frutos enganosos, agora Jesus, que saiu da descendência de Israel, que saiu do meio do povo. Então olha só, essa videira verdadeira, ela saiu do meio de Israel, ela nasceu ali no meio de Israel. Porém, essa videira verdadeira, ela produziu frutos. Ela produziu frutos e frutos bons. Frutos bons. E ela não dispensou as varas. Ela não dispensou as varas, que era Israel e, porém, a igreja também. Então, quando nós estamos ligados em Jesus, quando nós estamos ligados nessa videira verdadeira, produzimos frutos dignos de arrependimento, como diz João Batista, né? Então, continuando aqui, Jeremias no capítulo 2, verso de número 21, para nós entendermos aqui. Jeremias capítulo 2, verso 21, que nos diz assim, ó: Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel.
Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha, pelo que ainda que te lave e amontoe sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Então olha só que coisa interessante. Olha só que coisa maravilhosa. Você vai ver que Jesus ele não permitiu que essa videira ela se secasse por completo. Ele nunca permitiu que essa videira morresse. Sempre Jesus, sempre o próprio Deus, ele deixou ali remanescentes, deixou ali os brotinhos, né? Isaías no capítulo 53, verso 2, nós vamos ver algo interessante para nós compreendermos aqui. Isaías 53, verso de número 2. Eu vou ler o 1 e o 2 para nós entendermos aqui. Olha só, que diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Qual que é o ponto interessante aqui? Ele vai falar assim, ó, porque foi subindo como renovo. Agora, qual o significado desse renovo? Qual é o significado desse renovo? Você vai ver que essa planta, essa videira, ela tinha sido podada, ela tinha sido cortada. Só que você vai ver que ainda há esperança, ainda existe esperança para a árvore que foi plantada ou que foi cortada. Só que ela foi plantada ali, né, perto do rio, à beira do rio. Ao cheiro das águas, ao cheiro ali das águas, ela voltará à vida. Então você vai ver que Jesus, ele é esse renovo. Israel, ele foi cortado. Israel, ele foi poldado. Só que Deus, ele nunca permitiu que essa polda matasse Israel. Sempre teve ali o seu renovo. Sempre teve ali o seu renovo saindo ali daquele povo. Então Jesus agora nasce como esse renovo, trazendo ali verdadeiramente esperança para Israel. Ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que se fora cortada, porque ao cheiro das águas ela renascerá. Então você vai ver que Jesus, ele está significando esse broto que está nascendo, esse rebento que está nascendo aí, né, dessa árvore que foi cortada ali. Então aí você vai ver que agora não é mais uma videira falsa, não é mais uma videira que os seus frutos, né, os seus frutos são frutos de perdição, ou são frutos amargos que não é bom para o consumo. Pelo contrário, agora nós estamos ligados, as varas elas estão ligadas aqui, né, elas estão ligadas aqui nessa videira verdadeira, porque Jesus agora é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Então você vai ver que o Pai agora ele vai agir. O Pai, ele vai agir agora aí nessa videira. Continuando aqui. Jesus como videira. E todos nós, tanto judeus quanto gentios, ou igrejas, somos as varas, ou ramos. Porém, toda vara que estiver em Jesus e não der fruto, será cortada. Então, não tem jeito. Se nós estamos ou se nós estivermos ligados em Cristo, se nós dissemos, né, ou consubstanciamos que estamos ligados em Cristo, nós precisamos dar fruto. Por quê? Porque se não dermos frutos, né, seremos cortados e lançados no fogo. Ser frutífero é andar na vontade de Deus e praticar as obras que Jesus fazia ao próximo. Então olha só que coisa interessante. Se você não pratica as mesmas obras
se você não é praticante das mesmas obras que Jesus fez, então você não está ligado em Cristo. Então não estaremos ligados em Cristo. Então se nós estamos ou estivermos ligados em Cristo, né, precisamos fazer as mesmas obras. Porque essas obras que Jesus fez, né, ele fala, se você crê, você fará as obras que eu fiz e maiores ainda. Então, para nós estarmos ligados em Cristo, precisamos praticar as boas obras. Continuando aqui, vamos falar agora a respeito da lei da podagem, né? No próximo, no subtópico 3 aqui, do tópico 1, nós vamos tratar a respeito da lei da podagem. Que diz assim, ó: podar é aparar os ramos que estão atrapalhando o desenvolvimento da planta. A poda ajuda a produzir novos ramos, fazendo com que a produção de frutos seja maior. Continuando aqui, nós vamos entender aqui Jesus ele falando a respeito aqui da parábola da figueira. Então vamos dizer assim, um paralelo. É um paralelo entre a videira e essa figueira aqui que nós vamos compreender aqui. Olha só, Lucas capítulo 13, verso 6 diz assim, ó: e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então olha só, um certo homem tinha uma parábola. Um certo homem ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não a achando, e disse ao vinhateiro, ele não encontrando fruto, ele vai, né, procurar o vinhateiro, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos, ou fruto, nesta figueira, e não a acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra infrutífera. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, pois a mandarei cortar, ou a mandará cortar. Então você vai ver que nessa passagem, um certo homem, ele tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha, né? Ele ia procurar ali figo para comer, e 3 anos seguidos, né? Por 3 anos seguidos ele vai e não encontra fruto nessa árvore. Aí ele vai pro vinhateiro e fala para ele cortar aquela árvore. Só que aí o vinhateiro, ele pega e fala pro dono: olha, espera mais um pouco, vamos dar mais uma oportunidade para ela. Caso ela não der fruto esse ano, eu vou cuidar dela, né? Eu vou cuidar, vou tratar. Se ela não der fruto na próxima vez que o Senhor vier, nós cortaremos ela. Agora, o que isso tem a ver aqui? Olha só. O que acontece aqui? Jesus ele está dando a oportunidade, né? O próprio Pai, né? O próprio Pai aqui, ele está dando a oportunidade para que esses galhos que está ligado na videira, ele produza. Porque se ele não produzir frutos, ele será cortado. Então ele não é cortado automaticamente. O próprio Pai ele vai dando oportunidades. Caso ele não venha frutificar, não venha dar fruto, ele será cortado. Outras são limpas ou podadas para que no ano seguinte produza muito fruto. Então você vai ver que há uma oportunidade aí dado a esses ramos aí para produzir frutos. Continuando aqui, como age o lavrador em relação à sua vinha. Então você vai ver a respeito da forma que o lavrador age, né, dentro ali da sua vinha. Olha só, vamos lá. O lavrador tem uma vinha plantada em sua propriedade. Segundo,
sua responsabilidade é de cuidar dessa vinha. Então, o lavrador, ele tem essa vinha, ele é proprietário dessa vinha. Segundo, a responsabilidade de cuidar é dele, ele cuida dessa vinha. Terceiro, os tipos de cuidado que ele vai ter com ela. Ele esterca, ele rega, ele polda, né? Então você vai ver que o vinhateiro aqui, o lavrador, ele vai ter o maior cuidado com essa vinha, para que ela venha produzir frutos. Agora, caso ela não venha produzir frutos, o que vai acontecer? O que o vinhateiro faz? Então não é viável você ficar com uma vinha que não produz fruto. Agora, quando essa vinha, quando essas árvores, né, quando essas árvores ali, ela está no tempo de frutificar, automaticamente ela vai se tornar bela, se tornar bem cheia de folhas, ela vai ficar maravilhosa. Só que o que chama a atenção, né, o que chama a atenção não é a sua beleza exterior, não é as suas folhas, o que chama a atenção é os seus frutos. Então, se ela não tiver fruto, ela pode ter folhas, ela pode estar carregada de folhas. Porém, o que manda, o que é necessário, né? No caso, o necessário é os frutos. Então, não adianta nada você ser bonito, você ser bem apessoado por fora, mas por dentro você é infrutífero. Então, o que Deus quer? Deus quer ele uma árvore frutífera. Continuando aqui. Caso essa vinha não venha ou não seja frutífera, o lavrador corta os galhos secos. Segundo, limpa a parreira para dar respiro para a sua vinha. Terceiro, o lavrador não corta a vinha, mas corta os galhos secos e limpa-os bem para que frutifique no ano seguinte. Então você vai ver que o lavrador, ele continua cuidando, ele continua dando oportunidade aqui para essa vinha poder produzir ali. Indo aqui para o nosso terceiro aqui, né, o segundo, ele vai falar do fundamento da frutificação espiritual, né? O terceiro aqui, ele vai falar chamados para frutificar, revestidos de amor. O subtópico fala assim, revestido de amor. Em Colossenses 3,12, Paulo orienta os crentes para que se revistam de misericórdia, benignidade, mansidão e longanimidade. Busquemos as coisas que são de cima. Então olha só que coisa interessante, né? Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo em Colossenses falando a respeito dos frutos do Espírito. E é o que nós vamos aqui entender aqui, ó. Qual tipos de frutos devemos produzir? Então você vai ver que se você é mangueira, você produz manga. Se você é videira, você produz uvas. Se você é laranjeira, você produz laranja. Então não pode uma fruta produzir um outro fruto. Não pode uma videira produzir figo. Não pode uma laranjeira produzir manga. Então é algo que é fora do natural. É fora do natural. Então se você está ligado em Cristo, você tem que produzir os frutos do Espírito. Por quê? Porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Então olha só, João Batista dizia em sua pregação, produzir por frutos dignos de arrependimento, que está lá em Lucas no capítulo 3, verso de número 8. Então olha só, quando estamos em Cristo, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Olha só, em Gálatas 5, verso 22, nós vamos entender aqui a respeito quais os frutos que essa árvore precisa produzir. Um produz caridade, outro produz gozo, outro produz paz, outro produz longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quando verdadeiramente estamos ligados em Cristo, nós temos esses frutos a produzir. Então, eu vejo assim, não é capaz
a pessoa produzir todos esses frutos. Por quê? Porque somos pecadores. Porém, nós precisamos produzir pelo menos um fruto. Pelo menos um fruto nós precisamos produzir, a caridade. Então esse fruto é essencial, porque compreendemos na lição passada a respeito do amor. O amor, ele é o vínculo, né, que nos leva aí a amar a Deus e amar ao próximo. Então, se nós temos esse amor, né, o amor que nós estudamos, falamos a respeito do amor ágape, se nós temos esse amor em nós, nós produzimos aí os demais frutos com facilidade. Amém? Então vamos lá na conclusão aqui, para nós terminar. O amor de Deus por nós é singular. Quando experimentamos desse amor, somos transformados e então passamos a produzir o fruto do Espírito, que venhamos a frutificar em todas as áreas da nossa vida, a fim de que o nome de Jesus, o nosso amado, seja glorificado. Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nós somos convidados pelo Espírito Santo a ser frutíferos, a produzir frutos dignos de salvação, arrependimento para salvação. Então, desde já, quero agradecer a você que tem estado conosco, nos assistindo, e dizer que estaremos aqui no próximo trimestre com a nova lição. E desde já, né, próxima lição nós vamos falar a respeito das características, né, do crente, né, vamos se dizer, né, o caráter da vida cristã, o caráter do cristão. Então nós estaremos estudando a respeito disso e você é o nosso convidado para estar junto conosco no próximo trimestre. Então desde já eu quero te agradecer e vamos fazer aqui a oração para nós encerrarmos aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito. Continua conosco, nos dando graça. Abençoe o teu povo e nos dá, Senhor, mais um trimestre maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe e continue. Dê o like lá.